2 de cada 3 pacientes com Alzheimer são mulheres. Durante décadas, a explicação foi simples. Mulheres vivem mais. Mas em 2026, a ciência já deixou claro que essa resposta é incompleta. Hoje nós sabemos que existe um ponto cego histórico na medicina, um fator ignorado por anos que ajuda a explicar por que o cérebro feminino envelhece de forma diferente. A queda abrupta do estrogênio durante a menopausa é um dos grandes marcadores. Se você tem histórico de Alzheimer na família, se sente dificuldade de memória, lapsos de atenção ou aquele nevoeiro mental constante, esse pode ser o vídeo mais importante que você vai assistir esse ano, sem dúvida nenhuma. Hoje eu vou te mostrar que as pesquisas mais recentes de 2025 e 2026 revelam sobre terapias de reposição hormonal quando feita do jeito certo e na hora certa. Pode ser sim uma das estratégias mais poderosas de proteção cerebral disponível atualmente. E fique comigo até o final porque eu vou explicar algo que muda completamente esse cenário. A chamada janela de oportunidade e o papel do gene ApoE4 no detalhe genético que redefine quem deve e quem não deve fazer esse tipo de reposição. Para entender prevenção, primeiro precisamos entender o problema. O estrogênio não é apenas um hormônio reprodutivo, ele é um dos principais reguladores metabólicos do cérebro feminino. O cérebro é um órgão extremamente dependente de energia e o estrogênio atua diretamente na captação e no uso da glicose, que é o principal combustível dos neurônios responsáveis pela memória, atenção e aprendizado. Quando a mulher entra na menopausa, os níveis de estrogênio despencam em um curto espaço de tempo. Para o cérebro, isso equivale a uma crise energética silenciosa. Estudos publicados a partir de 2025 mostraram que essa queda hormonal está associada à redução do metabolismo da glicose cerebral e à diminuição no volume de áreas críticas como o hipocampo e o aumento da vulnerabilidade neuronal ao estresse oxidativo. Mas existe um ponto fundamental que quase ninguém explica. Essa perda não acontece de forma instantânea. Existe um período de transição, especialmente na perimenopausa, nos primeiros anos após a menopausa, em que o cérebro ainda tenta se adaptar à nova realidade hormonal. É exatamente nesse intervalo que a terapia de reposição hormonal pode atuar como um verdadeiro escudo neuroprotetor. Sem estrogênio suficiente, o cérebro feminino se torna muito mais susceptível ao acúmulo de placas beta-amiloides, que é um dos principais marcadores da doença de Alzheimer. Em termos simples, a menopausa sem suporte hormonal adequado pode deixar o cérebro biologicamente desprotegido, abrindo espaço para processos degenerativos que só vão se manifestar clinicamente 20, 30, 40 anos depois. E aqui entra a pergunta que travou essa conversa por mais de 2 décadas. Reposição hormonal não causa câncer? Não é perigoso? Essa dúvida não surgiu do nada. Ela nasceu de estudos antigos, mal interpretados e principalmente aplicados de forma errada. O que a ciência atual deixa claro é o seguinte: o problema nunca foi o hormônio em si. O problema foi o tipo de hormônio utilizado, a via de administração e, acima de tudo, o momento em que essa reposição era iniciada. Os grandes consensos publicados entre 2025 e 2026 mostraram uma mudança radical nesse entendimento. Hoje, nós falamos claramente em janela de oportunidade. Iniciar a terapia de reposição hormonal nos primeiros 5 a 10 anos após a menopausa ou, idealmente, ainda na perimenopausa, ou seja, aquele período que antecede a menopausa. Está associado a melhor prevenção cognitiva, menor risco de declínio de memória e redução significativa do risco de demência ao longo da vida, vejam só. Por outro lado, iniciar a reposição muito tarde, após os 65 anos ou 70, não oferece o mesmo benefício cerebral, mas também não impede de ser iniciada. Isso muda tudo, porque deixa claro que a reposição hormonal não é estética, não é moda e não é receitinha de bolo. Ela é estratégia preventiva baseada em tempo biológico. E é exatamente aqui que a medicina de precisão começa de verdade. Agora nós precisamos falar de algo que quase nunca aparece nas consultas tradicionais, mas que está no centro da neurociência moderna: o gene ApoE4. Cerca de 25% da população carrega pelo menos uma cópia desse gene. E ele é hoje o fator genético mais relevante associado ao risco de Alzheimer. Se você é portador do ApoE4, o seu cérebro lida de forma diferente com a inflamação, metabolismo energético e acúmulo de resíduos tóxicos. Isso significa que o impacto da queda do estrogênio é muito mais intenso. Em mulheres com ApoE4,
a menopausa representa um verdadeiro ponto de inflexão neurológico. O estrogênio atua como um modulador anti-inflamatório, potente no seu cérebro. Sem ele, o ambiente cerebral se torna mais inflamatório, mais oxidativo e metabolicamente menos eficiente. Dados publicados entre 2025 e 2026 mostraram algo muito importante. Mulheres portadoras desse gene ApoE4 são exatamente aquelas que mais se beneficiam da reposição hormonal precoce quando o objetivo é neuroproteção. Para esse grupo, a terapia de reposição hormonal não é apenas uma questão de qualidade de vida. Ela se torna uma estratégia clara de preservação cognitiva a longo prazo. E é por isso que em 2026, falar de reposição hormonal sem falar da genética é praticamente uma medicina incompleta. A pergunta deixa de ser posso fazer reposição e passa a ser qual é o meu risco neurológico e qual é o melhor protocolo para o meu perfil biológico. Isso nos leva diretamente aos protocolos modernos de neuroproteção. Em 2026, quando o objetivo é a saúde cerebral, a preferência é clara: estradiol transderme, gel ou adesivo. Por quê? Porque essa via evita a primeira passagem pelo fígado, reduz drasticamente o risco trombótico e mantém níveis hormonais mais estáveis no sangue, algo fundamental para o cérebro. Oscilações hormonais são inimigas da cognição. O estradiol transdérmico atravessa a barreira hematoencefálica de forma mais eficiente e ajuda a preservar a integridade dessa barreira, reduzindo a neuroinflamação. Essa também é um dos objetivos que nós temos com a reposição via implantes hormonais. Progesterona. Para a proteção cerebral, a escolha não são as progestinas sintéticas utilizadas no passado. A preferência absoluta hoje é pela progesterona micronizada, idêntica à natural. Ela tem um efeito calmante no sistema nervoso central, melhorando a arquitetura do sono e reduzindo a hiperexcitabilidade neuronal. E sono ruim hoje, nós sabemos, é um dos maiores aceleradores do risco de Alzheimer. Outro tema que ganhou força nas clínicas de longevidade de 2026 é o uso de baixas doses de testosterona em mulheres. Sim, mulheres também precisam de testosterona para a saúde cerebral. A testosterona participa da plasticidade neuronal, da motivação, do foco, da clareza mental e de outros aspectos como libido e disposição. Quando bem indicada e bem monitorada, ela complementa o efeito do estrogênio na preservação cognitiva. Mas existe um erro grave que eu preciso deixar claro aqui para vocês. O hormônio sozinho não faz milagre. Reposição hormonal sem estratégia metabólica é meia medicina. E é aqui que entra a sinergia entre hormônios e o estilo de vida. O cérebro com Alzheimer é frequentemente chamado de diabetes tipo 3. Se existe resistência à insulina, o cérebro não consegue utilizar o estrogênio de forma eficiente. Exercício físico é outro pilar inegociável. O exercício estimula a liberação de BDNF, um fator neurotrófico essencial para a formação de novas conexões neuronais. E quando você combina terapia hormonal com exercício físico regular, o efeito neuroprotetor ele é sinérgico, ele se multiplica e a alimentação fecha com um terceiro pilar desse tripé. Menos ultraprocessados, menos inflamação crônica, mais gordura de qualidade, como azeite de oliva, ômega 3, coco. O cérebro é feito de gordura. Ele precisa de matéria-prima de qualidade para funcionar bem. Tudo isso nos leva a uma conclusão muito clara. A menopausa não é apenas um evento reprodutivo, ele é um evento neurológico. Ignorar a queda hormonal é ignorar uma das maiores oportunidades de prevenção do declínio cognitivo que a medicina moderna oferece. Agora eu quero fechar esse raciocínio com o ponto mais importante de todos. A prevenção do Alzheimer não começa quando a memória falha. Ela começa 20, 30 anos do primeiro esquecimento ser percebido. O grande erro da medicina tradicional foi tratar a menopausa como um evento exclusivamente ginecológico. Ondas de calor, alterações do ciclo, sintomas físicos, mas a ciência de 2026 é clara. A menopausa é um evento neurológico. Quando o estrogênio cai, o cérebro muda sua forma de produzir energia, de controlar a inflamação, de proteger os neurônios, e se essa transição acontece sem um suporte, o risco cognitivo é plantado silenciosamente. Por isso, aceitar nevoeiro mental, lapsos de memória, dificuldade de foco ou cansaço cognitivo como normais de idade, esse é um erro e não é normal. É comum, mas não é normal. E aqui entra a responsabilidade médica e pessoal. Reposição hormonal não é
para todo mundo. Ela exige critério, avaliação clínica, histórico individual e, em muitos casos, uma análise genética. Existem situações em que a reposição sistêmica não é indicada, como em mulheres com histórico específico de câncer de mama hormônio dependente. Nesses casos, outras estratégias de neuroproteção devem ser discutidas de forma individualizada. Mas para a grande maioria das mulheres na perimenopausa e nos primeiros anos da menopausa, quando bem indicada, bem prescrita e bem acompanhada, a terapia de reposição hormonal representa uma proteção e não um risco. Outro mito que precisa cair é o medo de ganho de peso. A queda do estrogênio favorece o acúmulo de gordura visceral, aquela gordura inflamatória exatamente associada a maior risco cardiovascular e cognitivo. A reposição adequada, ela tende a preservar a massa magra, melhorar a distribuição de gordura e facilitar o controle metabólico. O mesmo vale para o sono. Dormir mal acelera a neurodegeneração. Progesterona micronizada, quando indicada, melhora a qualidade do sono profundo, consolidação da memória e recuperação cerebral. E aqui está a frase que eu gostaria que você levasse desse vídeo. A decisão de cuidar do seu cérebro precisa acontecer antes de você perceber que algo está errado. A medicina de precisão não trata sintomas tardios, ela antecipa riscos. Se você está na perimenopausa ou menopausa, procure um médico que entenda de neuroendocrinologia, metabolismo e longevidade. Peça exames, avalie a sua janela de oportunidade, discuta riscos reais, não medos antigos, e construa um plano individualizado. O que você faz hoje determina quem você será daqui a 2, 3 décadas. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com uma amiga, com sua irmã ou com sua mãe. Essa informação ela pode mudar trajetórias familiares inteiras. Deixe aqui seu comentário se você já percebeu mudanças na sua memória ou foco após a menopausa. E se você quer continuar entendendo como proteger o seu cérebro, o seu corpo, sua longevidade com ciência atualizada, se inscreva no canal. A prevenção começa agora. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga e nos vemos no próximo vídeo.